Então, nós vamos ver o tecido adiposo agora, e aí, terminando o tecido adiposo, a gente fica dentro do nosso cronograma, certo? Nosso cronograma era, de fato, hoje, dar o tecido adiposo, então fica tudo encaixadinho, tudo certinho, sem atrasos. Então, o tecido adiposo, como nós vimos, né, é um tipo de tecido conjuntivo especial, né? Isso nós já vimos o tecido sanguíneo, o tecido hematopoético, que são todos tipos de tecido conjuntivo especiais. Então, quais as características desse tecido adiposo? Então, ele está relacionado aí ao armazenamento de energia, principalmente ao excesso de calorias. Quando a gente ingere calorias em excesso, essas calorias são convertidas em gorduras, né? E essas gorduras são armazenadas nas células que formam o tecido adiposo. Consequentemente, esse tecido é um tecido de armazenamento de energia, uma vez que as suas células armazenam essa energia, essa gordura internamente. É um tecido fisiológico herdado, né? Por quê? Porque ele veio a partir das necessidades passadas, por isso que a gente tem tanta ocorrência de obesidade. A obesidade ela não está relacionada só apenas, obviamente, a fatores fisiológicos, mas ao fato da pessoa comer muito, mas também a fatores fisiológicos antepassados, uma vez que antigamente as populações primitivas, elas não tinham disponibilidade de alimento a todo e qualquer momento. Então, sempre que elas comiam tudo que podiam comer naquele momento e o seu organismo armazenava o máximo de alimento possível que podia armazenar. Por quê? Porque não se sabia quando aquele indivíduo iria comer novamente. Nas populações primitivas era assim. E ao longo da evolução, nós tivemos essa característica mantida, que apesar de que ao longo da evolução a gente foi tendo disponibilidade de alimento, foi mantendo uma frequência de alimentação entre horas e etc., o nosso organismo manteve essa característica de absorver o máximo de alimento, de caloria e armazená-lo para garantir que em determinada situação de estresse, ou se a gente passar muito tempo sem se alimentar, a gente tem uma fonte energética. Então, essa característica ela ainda não foi eliminada ao longo do processo de evolução, mesmo a obesidade sendo prejudicial, mas eu creio aí que essa característica, como ela passou muito tempo no período primitivo aí existindo, para que a evolução, a seleção natural atue sobre ela, né? Eliminando-a, tirando ela e a gente tenha menos ocorrência da obesidade devido a essa capacidade tão eficiente do corpo em armazenar excesso de calorias. Eu acho que para que isso aconteça vai precisar de muito mais tempo de processo evolutivo para que essa característica seja eliminada do nosso corpo ao longo do tempo. Então, até hoje, essa característica ela é mantida. A nossa fisiologia corporal ela armazena o máximo possível de calorias e isso contribui muito para a obesidade dos indivíduos. É um tecido conjuntivo do tipo especial, como eu já mencionei para vocês, e as células que formam esse tecido são os adipócitos. Esses adipócitos são células aí provenientes de quais tipos de células que nós vimos lá na aula do tecido conjuntivo? As células mesenquimáticas, né? Que são as células que dão origem aos mais diversos tipos celulares, incluindo aí os adipócitos. Então, essas células mesenquimáticas dão origem às células que formam o tecido adiposo. Vocês vão ver que o tecido adiposo, ao contrário da maioria, né, dos tecidos conjuntivos, ele não tem abundância de matriz extracelular. A sua principal característica como tecido, né, como componente de tecido, são as células adipócitos. Além disso, seus adipócitos maduros não sofrem mitose, ou seja, não se dividem, certo?
eles só aumentam de tamanho. Então, eles têm a capacidade de se expandir quanto mais gordura eles vão acumulando. Eles não se dividem, nós não temos aí multiplicação de células gordurosas, de adipócitos, não. A gente tem o crescimento dessas células. Então, consequentemente, se eu não tenho o aumento do número de células, né, a divisão dessas células, e, consequentemente, se elas só aumentam de tamanho, eu vou poder ter também o quê? A redução do tamanho. Se eu tenho menos calorias disponíveis, menos energia para ser armazenada, eu posso ir reduzindo a quantidade de conteúdo energético, gordura especificamente, que é armazenada nessas células, nesses adipócitos maduros. E isso é o processo de emagrecimento. Quando a pessoa vai tendo menos contato com quantidade abundante de calorias, né, vai reduzindo o seu contato com as calorias, ela vai, consequentemente, reduzindo o tamanho dos adipócitos, que vai significar o emagrecimento, certo? Possui, como eu já mencionei, pouca matriz extracelular, e a matriz extracelular que vai existir vai ser formada por fibras reticulares de colágeno do tipo 3, né? Que são aquelas bem firmes. Ela vai também formar a hipoderme, ou o chamado panículo adiposo, que vai ser altamente vascularizado e inervado, que é característica comum de todo e qualquer tecido conjuntivo, com exceção de quem? Do tecido cartilaginoso, não é isso? Então, todo e qualquer tecido conjuntivo vai ser altamente vascularizado e inervado, à exceção do cartilaginoso. Então, esse tecido chamado de hipoderme ou panículo adiposo é o tecido adiposo altamente vascularizado e inervado. Então, quais são as principais funções do tecido adiposo? Que nós vimos algumas lá na aula do tecido conjuntivo, como armazenar energia, né? Aquecer, etc. Então, a principal mesmo função do tecido adiposo é a de armazenagem de energia na forma de quê? De triglicerídeos, né? Esses triglicerídeos nada mais são do que a gordura, e essa gordura vai ser armazenada nos adipócitos, como a gente já viu, onde esses adipócitos vão crescendo à medida que uma maior quantidade de gordura é armazenada, e ele pode ser mobilizado em situações em que o corpo, o organismo, precise de energia. Isso acontece muito, né? Esse acúmulo de gordura, para que possa ser utilizado, mobilizado em uma situação de baixa energética, baixa calórica, no processo de hibernação de alguns animais, ursos, etc., né? Que vão se alimentar durante o período de abundância de alimentos, vão aí acumular calorias, consequentemente, acumular gorduras dentro dos seus adipócitos, e no período de inverno eles realizam a hibernação, e como eles ficam apenas dormindo, né, essa energia para os processos vitais, que deve permanecer acontecendo, respiração precisa de energia, todos os outros processos metabólicos de excreção e etc. precisam continuar acontecendo, e esses processos metabólicos requerem energia. E essa energia, uma vez que eles não estão se alimentando durante a hibernação, vai ser proveniente de toda a gordura que eles armazenaram no período aí de alimentação que eles tiveram. Então, a primeira função é armazenar energia, e esse armazenamento de energia, ele tem uma função essencial, principalmente para os animais que hibernam. No nosso caso, como eu mencionei para vocês, no processo de evolução, esse armazenamento de energia ele foi mantido, então nós também armazenamos a gordura como forma de armazenar energia, mas, obviamente, nem sempre os corpos eles necessitam desse armazenamento excessivo de gordura. Então, poderia haver um mecanismo, né, que talvez ao longo da evolução esse mecanismo ocorra, que eliminasse as calorias, as gorduras em excesso. Mas isso ainda não acontece, por isso que a gente fica aí com acúmulo de gordura, que pode causar problemas de saúde. Mas esse armazenamento de energia acontece para nós, mas nem sempre nós usufruímos dessa energia propriamente dito, e quem usufrui de verdade são os animais que realizam a hibernação.
essa função de armazenamento energético, quem de fato usufrui são os hibernantes. Além disso, ele também tem a função de isolamento térmico. A gordura, ela impede a perda de calor. Então, todos os nossos tecidos, né, também os tecidos dos animais, são revestidos por esse panículo adiposo, por essa hipoderme, né? Então, essa hipoderme de gordura, quanto mais gordura acumulada, armazenada, maior será a espessura dessa camada de gordura. E ela tem essa capacidade de impedir a perda de calor. Por quê? Porque ela tem um elevado calor específico. Então, não se consegue perder calor através da hipoderme, né, que fica aí abaixo da epiderme, porque ela tem um elevado calor específico. Então, ela ajuda a manter a temperatura. Além de ser um isolante térmico, ela também produz calor, principalmente aí nos recém-nascidos, que tem uma quantidade de tecido adiposo marrom maior. Nós vamos ver que a gente tem o tecido adiposo normal, que é o que os adultos possuem, né? E tem o tecido adiposo marrom, que é predominante em recém-nascidos. E por que ele é predominante nos recém-nascidos? Porque os recém-nascidos, eles perdem calor muito facilmente. Então, para que eles não tenham uma queda de temperatura brusca e venham até mesmo a causar a morte desse recém-nascido, esse tecido adiposo marrom, ele vai ter diversas mitocôndrias imersas nele, e nessas mitocôndrias nós vamos ter uma determinada proteína chamada UCP, que é uma proteína desacopladora. Então, em vez da energia armazenada nos triglicerídeos ser repassada aí para o processo de respiração, para outros processos metabólicos, ela é desviada através dessa proteína desacopladora, e essa proteína desacopladora, ela libera essa energia que ela absorveu na forma de calor. Ela não repassa em forma de gradiente de prótons e etc., como um processo respiratório normal. Não, ela consegue converter a energia que ela absorve em calor, assim aquecendo principalmente os recém-nascidos, que têm essa capacidade de perda de calor muito fácil. Então, esse tecido predomina neles para evitar qualquer problema devido a essa perda de calor muito fácil. Então, esse tecido ele vai ajudar aí no aquecimento, enquanto o corpo está perdendo calor, ele vai aquecendo para tentar equilibrar essa temperatura. E, por fim, obviamente, né, a camada de gordura grossa, ela vai ter a função de proteção mecânica, principalmente contra impactos de órgãos, certo? A gente não se refere aí a uma proteção mecânica como função principal na barriga, né? Quanto mais acúmulo de gordura na barriga, então vou aumentar minha barriga, né, para proteger minha barriga. Não, não é essa gordura que a gente se refere diretamente. A gente se refere àquela gordura que recobre ali alguns órgãos, como os rins, como o fígado, que são os órgãos, eles têm certa maleabilidade a impacto. Não é maleabilidade, eles têm certa... Não me veio a palavra agora. Mas eles são mais sensíveis a impactos. Então, são órgãos que precisam de uma proteção. Então, vocês devem estar vendo em anatomia que os órgãos, tanto sistema respiratório, sistema muscular, todos os órgãos, eles são, em sua maioria, recobertos por uma membrana, né? Até mesmo o tecido ósseo, ele é recoberto por tecido conjuntivo, o periósteo, né? Que é uma forma de proteção desses órgãos. Então, todos os órgãos têm, além dessa membrana de proteção, a camada de gordura também atua protegendo-os. Porque quanto mais a gente tiver camadas de proteção para esses órgãos que são vitais, né, como o fígado, como rins, como os pulmões, que são recobertos pela pleura e etc. Então, quanto mais proteção, melhor. Então, todos os órgãos, eles possuem uma proteção, tanto pela camada de tecido conjuntivo, que vocês devem estar vendo, como também o tecido adiposo, ele tem esse papel de proteção.
também vão ter a função de proteção contra o atrito, principalmente aqui na palma das mãos e na planta dos pés, certo? Que são os coxins. Nos animais também, vocês veem aquelas bolinhas, né? Que são os chamados coxins neles também, que são ricos em tecido adiposo e tem o papel de proteger contra o atrito, uma vez que são as partes que nós mais utilizamos, que estão constantemente aí em atrito com o meio. Nós pegamos em coisas o tempo todo e caminhamos o tempo todo. Então, também tem esse papel de proteção contra o atrito. E está relacionado aí à modelagem do corpo, que é diretamente direcionado pelos hormônios que são secretados. Então, nas mulheres, essa modelagem do corpo vai pelo acúmulo de tecido adiposo, principalmente nos seios e no quadril, o que dá o formato mais de violão das mulheres, né? E nos homens, esse acúmulo se dá principalmente na barriga, certo? Então, essas são as principais funções do tecido adiposo. Então, existem dois tipos de células no tecido adiposo, unilocular e multilocular. Unilocular, como vocês conseguem visualizar aqui na imagem, é um adipócito que possui uma única inclusão de gordura, e essa inclusão ela é bem grande e pode crescer ainda mais quando o indivíduo se expõe a uma maior quantidade de calorias. Então, o núcleo e as organelas, eles ficam espremidos na extremidade dessa célula, certo? E ele vai ser branco e amarelado, que é a predominância de tecido adiposo no nosso organismo. Então, vocês conseguem visualizar aqui essas partes brancas, nada mais são do que as gotículas de gordura grandes e únicas, né? Vocês não veem várias inclusões de gordura, não há separação entre essas gotículas de gordura aqui. Vocês visualizam Só um minuto, gente, eu tô com uma dúvida aqui. Não, tá certo. Que eu pensei que estava o microfone desligado, não sei porquê, graças a Deus não estava. Então, vamos lá, essas gotículas de gordura aqui são únicas e grandes, vocês não veem separações entre essas gotículas, não são várias inserções de gotículas. E essas partezinhas escuras aqui, que vocês visualizam, são as organelas e o núcleo desses adipócitos espremidos por essa inclusão de gordura, por essa gotícula de gordura dentro dessa célula, certo? Então, essa é a primeira célula que vai formar aí o tecido adiposo. Uma que tem apenas uma gotícula de gordura, que à medida que nós nos expomos a uma quantidade maior de calorias, essa gotícula pode crescer mais ainda, certo? A característica ainda dessas células é de um núcleo e organelas espremidos, então você sempre vai visualizar no corte histológico a gotícula grande de gordura e células espremidas no cantinho, certo? E de forma macro, né? Ele tem essa coloração branca ou amarelada, que é referente justamente à predominância aqui da gordura, que é o que nós mais iremos visualizar no sentido macro do tecido. Professora. Oi. Ela vai ficar em um lugar específico ou ela pode ficar no corpo todo? O tecido adiposo? Essa célula aí, essa unilocular. É no corpo todo. Pode ter em várias áreas. Mas ela tem predominância de acúmulo em alguns locais, certo? Abdômen, glúteo, braço, mas a gente tem acúmulo de gordura, inclusive no rosto, que se acumula aqui nas bochechas, que eu esqueci o nomezinho específico da gordura das bochechas, mas nós temos acúmulo de gordura em todas as partes do corpo, certo? Então, onde eu tenho acúmulo de gordura, essa célula vai estar lá, né? Os adultos, eles têm predominância das células uniloculares, certo? Que a gente vai ver. Então, a gente vai ter sempre a presença dos adultos de células uniloculares, que são as formadoras em si do tecido adiposo, entendeu? Então, onde tem o tecido adiposo, tem a célula unilocular. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Certo. Então, essas células uniloculares, né, que vão formar aí o tecido adiposo,
elas têm sua síntese iniciada no 5º mês de gestação até a primeira infância, certo? Então, elas vão formar aí todas as células do nosso tecido adiposo até a primeira infância. O que significa, o que é que vocês compreendem com isso? Que todos os adipócitos uniloculares que nós possuímos hoje foram sintetizados até a nossa primeira infância, certo? Então, hoje, todos os adipócitos que eu possuo foram aqueles que foram sintetizados até minha primeira infância. Professora, mas se comparar a gordura que a senhora tinha quando a senhora era criança e a que a senhora tem hoje, está imensamente maior. Mas eu não aumentei o quê? O número de células, que foi que eu mencionei para vocês como característica do tecido adiposo. Ele não sofre mitose, né? O que acontece é o crescimento da célula pelo acúmulo maior de gordura. Então, o que aconteceu da minha infância até hoje foi que eu acumulei mais gordura dentro desses meus adipócitos uniloculares, certo? Então, eu tenho um acúmulo maior, gotículas bem maiores de gordura dentro desses adipócitos, ok? E o que também está relacionado a essa síntese do 5º mês de gestação até a primeira infância? Quando a gente diz para, na introdução alimentar de um bebê, não introduzir açúcar, nem outros alimentos como enlatados ou ricos em carboidratos, né? Açúcar de modo geral, não só o açúcar dos doces, mas açúcar de modo geral, evitar porcarias de fast food, essas coisas. Por quê? Porque as crianças que vão ser expostas a esses tipos de alimentos ruins, elas vão acumular mais adipócitos até finalizar aí sua primeira infância. Esses adipócitos, eles vão fazer o quê? Permanecer para a vida inteira. Então, a probabilidade da criança que foi obesa ou que engordou muito na infância ser obesa na fase adulta é muito maior. Por quê? Porque comparando, vamos comparar, eu e minha irmã. Minha irmã foi alimentada com riqueza de carboidratos, de açúcares, de doces e etc. Quando chegou na minha vez, que eu era mais nova, viu-se que não era bom, e aí só fui alimentada com legumes, frutas e etc. Então, a gente, até a primeira infância, minha irmã desenvolveu muito mais adipócitos uniloculares. Por quê? Porque até a primeira infância ocorre a síntese, certo? Se está ocorrendo a síntese, significa que eu ainda tenho a produção de células, certo? Depois de adulto é que não ocorre mais de maneira alguma a mitose, ou seja, a síntese de novas células de gordura. Então, minha irmã produziu, vocês concordam? Se ela teve uma alimentação ruim, ela produziu muito mais adipócitos uniloculares do que eu produzi. Então, se ela tem mais células capazes de armazenar gordura, ela tem uma probabilidade muito maior do que eu de ter obesidade. Concordam? Então, é isso que acontece quando se diz para não oferecer às crianças fast food, alimentos ricos em carboidratos, porque até a sua primeira infância elas estão acumulando uma quantidade muito grande de adipócitos uniloculares. Chegou na primeira infância, parou essa síntese de adipócitos. Porém, eles vão permanecer até o final da vida adulta, certo? Eles não são eliminados. O que acontece, por exemplo, no processo de emagrecimento, como eu falei para vocês lá nas características, é a secagem desses adipócitos. Então, eles secam, eles murcham, porque eles perdem a gotícula de gordura que fica ali expandindo eles. Então, no emagrecimento, essas células murcham, elas não são destruídas. É por isso que existe alguns... não sei, estou com uma perda de palavras hoje, meu vocabulário está fraco hoje. Mas quando, por exemplo, as pessoas dizem criolipólise, né? Vai congelar as gorduras e aí vai destruir. Aí tem as pessoas que dizem que isso é mentira pura, né? Porque não acontece, não tem como você destruir, eliminar células do tecido adiposo, porque congelou a gordura. Então, isso não vai acontecer.
Então, é isso que acontece, porque as células de gordura, elas não são eliminadas no processo de emagrecimento, elas apenas murcham. Mas, professora, não há um mecanismo para eliminar essas células, para ajudar uma pessoa que queira assim, emagrecer de forma mais rápida? Existe sim, é aqui que a gente entra com a lipoaspiração. A lipoaspiração vai usar aquela cânula, né, para sugar a gordura. E no momento em que ela está sugando a gordura, ela não consegue fazer a distinção entre as gotículas de gordura que estão dentro dos adipócitos uniloculares e as células adipócitos em si. Então, ela suga tudo. Então, de fato, reduz muito o acúmulo de gordura. Por isso que a pessoa que realiza lipoaspiração e depois começa a engordar novamente, ela engorda mais aonde? Principalmente as mulheres, na região dos seios, na região do quadril, porque não mexeram na quantidade de adipócitos que tem nessas regiões. No entanto, a quantidade de adipócitos do abdômen ela foi reduzida drasticamente. Então, por isso que a pessoa tem mais dificuldade de ganhar gordura na região abdominal, porque o processo de lipoaspiração retirou essas células que não passam mais aí pelo processo de mitose. Mas, professor, eu conheço pessoas que fizeram a lipoaspiração e mesmo assim depois voltaram àquele peso grande dela, as mesmas características que tinha anteriormente a lipoaspiração. Apesar de, em sua imensa maioria, o tecido adiposo, consequentemente, os adipócitos uniloculares, eles não serem mais produzidos após a primeira infância, alguns desses adipócitos são produzidos na forma de pré-adipócitos, certo? E esses pré-adipócitos, eles podem sofrer mitose quando em adultos. Então, se esse indivíduo fez a lipoaspiração, né, removeu uma série de adipócitos, dentre eles, obviamente, poderiam haver também pré-adipócitos, mas não há remoção completa do tecido adiposo, isso nem pode acontecer, uma vez que ele tem as suas funções, né, no organismo. Então, esse tecido adiposo contém alguns pré-adipócitos, e se a pessoa, após o processo de lipoaspiração, começar a ingerir uma série de calorias muito extrema, ela vai favorecer o crescimento extremo desses pré-adipócitos e eles vão, então, passar aí a sofrer mitose, originando novos adipócitos. E só nessa situação é que em adultos ocorre a mitose de adipócitos, gerando novos adipócitos. Mas, de forma geral e na sua magnitude, a síntese dos adipócitos ocorre aqui até a primeira infância, certo? Então, por isso que a gente não deve evitar que as crianças, até a sua primeira infância, comam muitas porcarias, que engordem muito, porque isso vai, sim, refletir na vida adulta delas, ok? Então, preciso saber se vocês compreenderam isso. Karine, não entendi muito bem essa parte da mitose dos pré-adipócitos. Certo. Como eu disse para vocês, na sua maioria, os adipócitos não sofrem mitose, certo? Eles não vão sofrer mitose aqui quando eles já estão na sua fase adulta, ou seja, quando nós estamos adultos. Porém, existem, certo? Não é 100% dos adipócitos que são aí maduros e etc. Existe alguma porcentagem dos adipócitos que são chamados pré-adipócitos. Esses pré-adipócitos, eles podem sim sofrer mitose quando a fase adulta. Por exemplo, tirando o exemplo aí da lipoaspiração, uma pessoa mesmo que está engordando aí, engordando, sem controle, né? Até que chega aquela super obesidade que a gente vê algumas pessoas com 250 quilos, etc. Ela pode até ter sido uma criança magra, ter tido poucos adipócitos, certo? Ter tido uma boa alimentação e etc. Quando chegou na fase adulta, por diversos problemas que podem acontecer, psicológicos, emocionais e etc., ela passou a ter mais adipócitos do que produziu até a primeira infância. Se você for investigar de onde vieram
esses adipócitos que foram produzidos a mais após a primeira infância veio da mitose, né, da multiplicação de pré-adipócitos que existiam. E essa multiplicação foi favorecida pelo quê? Por esse consumo alimentar exagerado, né, por essa compulsão alimentar. Consequentemente, se eu tenho uma compulsão alimentar, eu estou ingerindo mais calorias do que eu necessito. Se eu estou ingerindo mais calorias do que eu necessito, eu vou converter essas calorias em gordura e armazenar. Então, eu estou fazendo pré-adipócitos crescerem ao extremo que eles podem, e aí, consequentemente, com esse crescimento exacerbado, eles sofrem um processo de mitose, e aí, mitose é o quê? É a divisão celular, é a geração de novas células. Então, a gente tem um acúmulo de células adipócitos novas a partir desses pré-adipócitos. Então, vamos supor que esse indivíduo que tem uma obesidade mórbida aí, até a primeira infância, ele produziu 50 adipócitos, certo? Desses 50 adipócitos, 40 eram adipócitos maduros e 10 eram pré-adipócitos. Aí, quando ele chegou na fase adulta, com esses 50 adipócitos, 10 deles pré-adipócitos, ele começou a comer descompensadamente, né, por compulsão, e aí foi acumulando muita gordura, foram crescendo todos os adipócitos. Foram crescendo os 40 adipócitos maduros, certo? E foram crescendo os 10 pré-adipócitos. Chegou uma hora em que o crescimento dos 10 pré-adipócitos atingiu um nível muito elevado. Então, esses 10 pré-adipócitos começaram a sofrer mitose para gerar novos adipócitos que pudessem acumular essa gordura constante que estava sendo recebida no organismo desse indivíduo. Então, esses 10 pré-adipócitos foram se multiplicando, até que eles deram origem aí a 300 adipócitos, certo? Então, é isso que eu estou falando. Essa multiplicação vai acontecer em situações em que ela seja favorecida, mas não é absolutamente impossível que ocorra a multiplicação de células de gordura. Porque, dentre esses adipócitos, nós temos os adipócitos predominantes, que são os maduros, e nós temos os adipócitos que não são predominantes, que são os pré-adipócitos, certo? Mas eles têm essa capacidade de sofrer mitose, que é favorecida em situações extremas, como compulsão alimentar e etc. E aí tem-se a capacidade de multiplicar células de gordura. Assim, a pessoa consegue aumentar a quantidade de adipócitos que tinha desde a primeira infância, quando ela se expõe a essas situações. Deu para entender? Karine, eu tenho outra pergunta. Diga. Todos os adipócitos, eles vão ser uniloculares ou vão ter outros tipos? Não, tem outro tipo, ainda vou mostrar. Mas essa partezinha, deu para entender? Deu para entender o que é a mitose? A mitose é a divisão celular, né? Vai dar origem a novas células. A partir de uma célula é capaz de dar origem a duas, as duas são capazes de dar origem a quatro dão origem a 8 e assim sucessivamente. Certo? Deu para entender quem me perguntou anteriormente? Que foi no áudio, eu não vi quem foi. Foi Antônio, foi? Sim, foi ele, foi o Antônio Simon. Ah, tá bom. Então, pronto. Continuando. Certo? Então, seguindo. Ei, Karine, e outra pergunta. Quem faz a lipo, pode ser que ela tenha algum problema depois por tirar esses adipócitos? Nunca é possível remover todos os adipócitos, certo? A lipo, ela pode trazer uma série de problemas, mas não pela remoção da gordura, né? Mais por erro médico, perfuração de outros órgãos, porque a cânula, ela não consegue remover completamente o tecido adiposo. Isso é praticamente impossível. Então, ainda restam células de gordura que vão ter a capacidade aí de desempenhar suas funções, que é armazenar energia, né? De
proteção dos órgãos, nós vamos ter os adipócitos que estão presentes em outros locais, gordura do quadril, gordura do seio, gordura que envolve os órgãos vitais, certo? Então, a gente não perde completamente a gordura do corpo que desempenha essas diversas funções. Nem a gordura abdominal, ela é completamente removida no processo de lipoaspiração, certo? Certo, obrigada. Aí, continuando aqui com os adipócitos uniloculares. Então, a função desses adipócitos é principalmente armazenar energia, né? São aqueles que vocês visualizaram no corte histológico, que tem aquela gotícula grande de gordura, tem a função de preenchimento, né, de espaços, isolante térmico, principalmente em animais, certo? Que utilizam a sua camada de gordura para servir como isolante térmico, aqueles animais que vivem em locais de baixas temperaturas, e como proteção mecânica de choques, principalmente aí dos órgãos, né? Os órgãos vitais, rins e etc. Então, essas funções que nós vimos aí, que são praticamente todas as funções do tecido adiposo, são desempenhadas pelo tecido adiposo unilocular, que é formado pelas células adipócitas uniloculares. Então, armazenagem de energia, preenchimento, isolante térmico, proteção mecânica, proteção contra atrito, né, dos coxins, são todos formados pelo tecido adiposo unilocular. Aquela de proteção de calor, né, ou de produção de calor, perdão, já vai ser relacionada ao outro tipo de tecido adiposo, com os adipócitos multiloculares, que nós vamos já ver, certo? Então, a imensa maioria das funções desempenhadas pelo tecido adiposo é realizada pelo tecido adiposo unilocular, que é formado pelos adipócitos uniloculares. Então, além disso, né? Então, a gente tem esse problema, o problema que eu falei para vocês no início, que a gente tem um processo evolutivo que favorece a obesidade, está relacionado a isso aqui, ó. A dificuldade da gente emagrecer tanto está relacionado ao nosso fisiológico, que ao longo da evolução ele foi mantendo essa capacidade de armazenagem de energia, de alimento, porque não se sabia quando o indivíduo iria comer novamente, e isso foi mantido ao longo da nossa evolução, como também no processo de emagrecimento, a gente tem a dificuldade de manter a dieta, né? Às vezes a gente começa na segunda, chega na quarta, a gente está conseguindo na quinta dar um desespero para comer alguma coisa mais gordurosa, né? Isso acontece por quê? Porque o nosso organismo, ele está sempre sintetizando leptinas e lipases, que são responsáveis por enviar os sinais de fome constante, certo? Então, associado aí a esse processo, essa característica evolutiva que nós mantivemos de acumular gordura, de armazenar energia, está associado diretamente a essa sinalização celular constante. Essas leptinas e lipases são sintetizadas constantemente pelo nosso corpo como uma forma de defesa. Quer dizer que se eu me alimento bem, professor, todo dia, tomo meu café da manhã, como de 3 em 3 horas, a merenda, almoço, etc, etc. Mesmo assim, o meu corpo está sintetizando essas leptinas e essas lipases. Sim, o seu corpo está sintetizando porque é uma forma de prevenção, é uma forma de proteção, porque veio aí ao longo do processo evolutivo, juntamente às comunidades primitivas, certo? Então, o corpo sempre produz esses sinais, né, de fome, porque nunca se sabe quando a gente vai se alimentar novamente, isso seguindo os padrões evolutivos primitivos que a gente tem. Então, independente de você se alimentar direitinho a cada 3 horas, o seu corpo sempre vai estar produzindo leptinas e lipases que enviam sinais de fome. Obviamente que algumas pessoas produzem mais, né, sintetizam mais dessas moléculas e outras menos. As pessoas que comem de 3 em 3 horas, que estão sempre satisfeitas, né, mantêm uma alimentação regrada e equilibrada,
tem essa síntese bem menor do que aquela pessoa que faz uma dieta, já quer iniciar na dieta de jejum intermitente, passa 12 horas sem comer, quando vai comer, quer comer uma maçã, depois um filé de frango grelhado, com uma colherzinha de arroz integral e pronto, só vai comer de noite mais outra fruta, ou então um omelete. Aí chega daqui a 3 dias, o nível de leptina e lipase que se acumulou dentro do organismo atinge um ápice. E aí ele vai sinalizar para todas as tuas células que tu precisa comer desesperadamente. Aí é quando a gente tem aquela fome desesperadora da dieta, e aí sai comendo tudo e acaba saindo de vez da dieta. É por isso que se diz que o ideal é que se siga uma dieta equilibrada, comendo de 3 em 3 horas, nada dessas loucuras de passar muito tempo sem comer, ou de comer só uma castanha, ou uma coisa. Não, tem que ser tudo bem equilibrado para que todos os mecanismos moleculares, celulares do nosso corpo atuem em conjunto para que a gente consiga passar por esse processo de emagrecimento. Não adianta de nada fazer uma dieta louca e aí ter esse acúmulo de resposta do nosso próprio corpo, uma resposta fisiológica, e que esse processo não vai adiante porque nós não vamos conseguir, tanto pelo nosso psicológico, como também por formas aí fisiológicas do corpo responder a essa dieta, certo? E essa síntese dessas moléculas é induzida por hormônios que têm o papel de guardar energia. Então, quando a gente está submetido a esse tipo de dieta, a gente começa a liberação desses hormônios que têm o papel de armazenar energia para garantir que em qualquer momento a gente tenha disponível calorias para realizar os processos metabólicos do corpo, né? Uma forma de proteção, de prevenção do nosso organismo. E aí esses hormônios induzem a síntese dessas leptinas e dessas lipases, aumentando muito a nossa fome, por isso que a gente tem essa dificuldade em seguir as dietas, certo? Então, a gente vai dar início agora o tecido adiposo multilocular. Eu preciso saber se vocês conseguiram compreender o tecido adiposo unilocular e algumas das suas curiosidades que a gente mencionou. Se não, a gente volta, certo? Digam aí. Deu para entender, né? Pronto, então a gente vai agora para o multilocular, que é bem mais simples, que é aquele que desempenha a função de liberar o calor para o organismo, que é o predominante, principalmente aí nos recém-nascidos. Então, esse tecido adiposo multilocular vai ser o tecido adiposo que possui adipócitos do tipo multilocular. Esse adipócito, ele possui várias inclusões pequenas de gordura. Então, aqui, vocês veem a célula adipócita multilocular, em que dentro dela existem várias inclusões. Isso aqui é uma única célula, certo? Diferente do corte histológico que vocês viram para o unilocular, que vocês viram lá que cada célula tinha uma gotícula grande de gordura dentro dela, aqui no multilocular a gente tem várias pequenas gotículas de gordura internamente esse adipócito. Qual é a outra característica que a gente consegue visualizar no adipócito multilocular? A presença de inúmeras mitocôndrias, né? Que foi o que eu mencionei lá no início para vocês. Por que que o tecido adiposo multilocular marrom, ele predomina aí nos recém-nascidos e tem essa função de liberação de calor? Essa liberação de calor, ela provém de uma proteína específica chamada UCP, ou proteína desacopladora. Essa proteína está presente aonde? Na mitocôndria. E é ela quem pega a energia, né, contida nessas moléculas de gordura, e em vez de convertê-la aí em fontes energéticas, ela consegue converter essa molécula de energia em calor, liberando esse calor, consequentemente, aquecendo o recém-nascido, ou aquele que contém essa quantidade de tecido adiposo marrom, que tem alguns animais também que têm a predominância do tecido adiposo marrom. Outra característica do adipócito multilocular é que nós conseguimos observar bem distribuídos no citoplasma da célula
além da predominância dessas mitocôndrias, né, que confere a cor marrom a esse tecido adiposo multilocular, a gente tem também outras organelas, ó, retículo, né, complexo de Golgi, o núcleo bem distribuídos, né? Eles não ficam espremidos no citoplasma da célula devido à gotícula de gordura que empurra essas organelas e esse núcleo. Não. No caso do tecido adiposo multilocular, essas organelas e o núcleo ficam distribuídos de forma equilibrada, de forma livre, juntamente com as pequenas inclusões de gordura que estão presentes nessa célula, certo? Então, esse tecido adiposo multilocular, ou chamado também tecido adiposo marrom, ele vai ter sua síntese realizada unicamente no feto. Ele tem a coloração marrom devido à predominância da existência de mitocôndrias no seu conteúdo citoplasmático. É muito escasso em adultos, apesar de ainda ter a presença, mas é muito escasso. E a função dele, como nós vimos lá, que era a que estava faltando de todas as funções que nós vimos do tecido adiposo, é a geração de calor, né? Então, esse tecido marrom, ele tem o papel de proteger recém-nascidos, produzindo calor através da termogenina, que é uma proteína desacopladora, que é a chamada UCP, certo? Então, essa UCP pega aquela gordura presente, né? Essas gotículas de gordura presente, então, presentes no citoplasma do tecido adiposo multilocular, especificamente o adiposo multilocular, o adipócito multilocular. Então, ela pega essa gordura, que está lá numa gotícula, e em vez de convertê-la na forma assimilada para o processo de respiração celular, ela pega o conteúdo de energia armazenado nessa molécula de gordura e consegue desacoplar essa energia, gerando calor, produzindo assim calor para o recém-nascido, que perde calor muito fácil, principalmente nas extremidades do corpo, na cabeça. Então, por isso que assim que o neném nasce, ele nasce rico em tecido adiposo marrom, que vai sendo aí substituído até a primeira infância pelo tecido adiposo unilocular, né? Que é o outro lá que tem a característica de ser branco ou amarelado. Então, esse tecido adiposo marrom vai sendo aí transformado, vai sendo substituído, na verdade, não transformado, ele vai sendo substituído pelo tecido adiposo unilocular, certo? E até a primeira infância que a gente vai tendo a síntese desses adipócitos uniloculares. Então, esse tecido adiposo marrom, ele vai existir aí no início da vida do recém-nascido, certo? Ali mesmo no início, ele vai existir apenas para ajudar a manter a temperatura do recém-nascido e logo nos primeiros meses ele já vai ser substituído pelo tecido adiposo unilocular, que é aquela gordura mesmo, branquinha, amarelada, que é o que a gente vê nas imagens, certo? Então, ele tem esse papel de produção de calor naqueles bebezinhos que acabam de nascer. Então, sobre o tecido adiposo, é só isso. Agora eu preciso saber se vocês compreenderam. Se tem alguma dúvida sobre o multilocular, certo? Então, que fique claro. O tecido adiposo, ele pode ser formado por dois tipos celulares, certo? Adipócitos uniloculares e adipócitos multiloculares. Os adipócitos multiloculares só vão existir aí no início da vida e tem um papel de produção de calor, de proteção contra a perda de calor, né? Então, ele só vai existir no início da vida. A predominância do tecido adiposo, desde os meses iniciais de vida até a nossa vida adulta, é o tecido adiposo unilocular, formado por adipócitos uniloculares. Esses adipócitos têm como características principais o quê? Uma grande inclusão de gordura no citoplasma que espreme núcleo e organelas no cantinho, né? Esse adipócito, ele pode crescer à medida que o acúmulo de gordura vai aumentando e ele também pode murchar em um processo de emagrecimento, por exemplo, certo? Então, entenderam? Sim, ok.
Pronto, então vocês viram que a principal característica do tecido adiposo está relacionada às suas células, né? Matriz extracelular praticamente inexistente, é mais para dar uma estruturação aos adipócitos. Então, aquelas células, as fibras reticulares de colágeno do tipo 3, elas servem apenas para dar uma estrutura, né? Uma fixação aos adipócitos, mas o tecido adiposo em si, ele é constituído pelos adipócitos, certo? Diga, Josinês. Professora, a senhora pode disponibilizar o PDF? Não posso. Expliquei no grupo porque eu não posso, mas eu tenho certeza que as minhas outras turmas têm o PDF. Eu estou perguntando porque todos os professores, eles disponibilizam. Eu sei, eu entendo, mas eu não. Eu já expliquei lá no grupo como o que foi que aconteceu, mas eu não posso disponibilizar depois que falam uma coisa, se os outros estão fazendo, mas eu não sou assim, entendeu? Mas eu sei que os meus alunos do segundo semestre e dos outros semestres têm os slides. Eu sempre disponibilizei. Sempre dei os slides, mas aí teve essa conversa e eu estou seguindo, e eu sou muito certinha nessas coisas. Se mantiveram assim, se os outros estão dando, eu não posso fazer, tipo assim, não é porque um está fazendo errado que eu vou fazer também, entendeu? Mas eu sei que o pessoal dos outros semestres tem, e é os mesmos slides. Não tem outra diferença. Não, isso ficou acertado para esse semestre agora. Não foi para semestre anterior, não. Ficou acertado para esse semestre. Por isso que os anteriores têm todos os meus slides. Então, fala com a Sara. Se vocês quiserem, eu mando o contato dela no grupo. Eu tenho o contato da Sara. Tenho certeza que ela tem todos os meus slides. E é a mesma coisa. A mesma coisa que eu dou aqui para vocês. Certo? Mas aí vocês que têm que ir atrás e têm que conseguir através de outros alunos. Por mim, eu não posso, entendeu? Aí vocês dão para... Vocês pedem a eles que eles... Eu mando o contato, vocês pedem. Eu tenho certeza que ela deve ter guardado, ela não deve ter jogado fora. Ela é a líder de sala. Ok, vocês compreenderam? Pronto, pois aí quando eu finalizar, eu mando as atividades, certo? Essa atividade dessa aula já vai ser perguntinhas. Professora, aí nós voltamos à tarde com as duas de antropologia, né? Isso, 1h30 da tarde e 2 de antropologia, certo? Para não ficar nada atrasado. E o prazo das atividades é até a próxima semana, né? Vou colocar 2 semanas porque são atividades de 2 aulas, certo? Aí eu mando lá no Classroom e no grupo as atividades, o link das aulas gravadas e mando o contato da Sara para vocês tentarem os slides com ela, certo? Então, pronto, gente. Bom dia. Até 1h30, viu? Tchau, tchau.